Hoje é dia de prova final aqui no Português com Letícia e eu quero ver se você vai passar de ano. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Para a aula de hoje, eu elaborei 10 questões com temas sobre os quais eu falei aqui no Português com Letícia ao longo deste ano. Então, se você acompanha o canal, você precisa acertar pelo menos 6 dessas questões para passar de ano. Primeira questão. Qual alternativa apresenta as duas divisões silábicas corretas? As palavras são suboficial e subdelegado. Letra A, suboficial e subdelegado. Letra B, suboficial e subdelegado. Ou letra C, suboficial e subdelegado. Bom, alternativa A, B ou C? Qual você marcaria? Já deixa aqui nos comentários e a sua resposta. Bom, vamos lá. Aqui nós temos duas palavras com o prefixo sub. De acordo com as regras de divisão silábica, com o prefixo sub, se o elemento que vem depois começar com vogal, a gente coloca o B depois, que é na sílaba seguinte. Se o elemento que vem depois começar com consoante, o B fica antes, ou seja, fica na sílaba anterior. Então, o que temos aqui? Suboficial. Suboficial. A palavra oficial começa com vogal, a vogal O, né? Então, a gente vai separar assim. Suboficial, porque o B fica depois. A palavra subdelegado tem o segundo elemento delegado começando por consoante, a letra D. Então, o que nós temos? Qual é a divisão silábica? Subdelegado. O B fica antes, fica na sílaba anterior, fica junto com o sub. Portanto, a alternativa correta, letra C, suboficial e subdelegado. Essa é a regra de divisão silábica para palavras com prefixo sub. Segunda questão, uma questão interessantíssima sobre classes de palavras. Qual palavra destacada é um pronome? Letra A, você está certa. A palavra destacada é certa. Letra B, o trabalho requer uma certa habilidade. A palavra destacada é certa. E letra C, o trabalho requer uma habilidade certa. A palavra destacada é certa também. Aparentemente é a mesma palavra, né? Mas eu sempre digo, você precisa analisar o contexto para classificar corretamente uma determinada palavra. Então, o que temos aqui na alternativa A? Você está certa. Nesse caso aqui, a palavra certa está caracterizando você. Trata-se de um adjetivo. Adjetivo. Você está certa, você está errada, é um adjetivo, uma característica. Aqui a gente vai ficar entre as letras B e C. Essa mudança de posição da palavra certa é bem interessante. Muda não só o sentido, como também a classe gramatical. Letra B. O trabalho requer uma certa habilidade. Aqui tem sentido de que o trabalho requer alguma habilidade, pouca habilidade. Se você tiver um pouquinho de habilidade, você vai realizar esse trabalho. Agora, na letra C, o trabalho requer uma habilidade certa, uma habilidade exata, uma habilidade precisa. Então, veja que aqui na letra C, a palavra certa está caracterizando a habilidade, é uma característica de uma habilidade certa, uma habilidade exata, uma habilidade específica para a realização desse trabalho. E na letra B, é uma certa habilidade, um pouco de habilidade. Aqui,
nós temos outro sentido e outra classe gramatical também. Nesse caso, é um pronome indefinido. Alguma é um pronome indefinido, né? Então, certa com sentido de alguma vai ser um pronome indefinido. E nesse caso aqui, o certa é também um adjetivo que está caracterizando a habilidade. Aqui está acompanhando a palavra habilidade. Portanto, qual palavra destacada é um pronome? Alternativa correta, letra B. Próxima questão, um assunto que bombou aqui no Português com Letícia em 2025. Qual palavra é um substantivo concreto? Letra A, fada. Letra B, beijo. Ou letra C, altura? Bom, a gente tem aqui algumas definições, né, que diferenciam o substantivo concreto de substantivo abstrato. E isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção, porque às vezes a gente, quando é pequenininho, lá na escola, aprende que o substantivo concreto você pode tocar, o substantivo abstrato você não pode tocar. Não é bem por aí, tá? Então vamos ver aqui. Letra A, fada. Fada é o quê? É um ser fantástico. É um substantivo que denomina um ser fantástico. Beijo é um substantivo derivado de uma ação. Ação de beijar. E altura é um substantivo derivado de uma qualidade. A qualidade de ser alto. Então, de acordo com a definição de substantivo abstrato, os substantivos derivados de ação e de qualidade são abstratos. Professora, mas o beijo, como assim? Eu consigo tocar o beijo, né? O beijo é feito por toque. Como é substantivo abstrato? É substantivo abstrato porque é derivado da ação de beijar. Se o substantivo é derivado de uma ação, ele é abstrato. E fada? Fada é um ser fantástico. De acordo com a definição de substantivo concreto, seres fantásticos são substantivos concretos. Portanto, questão 3, alternativa A. Quarta questão. Em qual palavra não há dígrafo? Dígrafo é o quê? É um conjunto de letras que representam um único som. Aqui nós temos letra A, quase, letra B, quente e letra C, campo. Na alternativa A, todas as letras são pronunciadas, Q, U, A, S e E. Então, quando eu falo quase, todas as letras são pronunciadas. Então, cada letra representa um som. Não há dígrafo, não há dígrafo. E na letra B? Na letra B, nós temos 2 dígrafos. Aqui, ó, as letras Q e U têm um único som, representam um único som. Eu não falo quente. Então, veja, eu não falo essas letras separadamente, como acontece em quase. Eu não falo quente, eu falo quente. Então, essas 2 letras aqui, o Q e o U, formam um dígrafo. Aqui nós temos outro dígrafo, que é um dígrafo vocálico, formado pelas letras E e N. É como se essas 2 letras tivessem também um único som. As letras E e N no interior de uma sílaba, no interior da palavra, formam um único som. É como se fosse assim, ó. É essa representação fonética, né? O Q e o tem o som de K e o E e o N formam um dígrafo, porque é como se fosse o som de E contínuo, como se fosse. Portanto, na letra B nós temos também dígrafo e na letra C nós temos dígrafo. Aqui um dígrafo vocálico. As letras A e M formam um dígrafo, porque é como se elas tivessem o som de A com tio, a mesma coisa aqui do E com tio. Campo, como se fosse assim, ó. Beleza? Então, a única palavra que não apresenta dígrafo é quase. A alternativa A, em quase, não tem dígrafo, porque as letras Q e U são pronunciadas separadamente. Quinta questão. Qual palavra apresenta mais fonemas? Letra A, hoje. Letra B, táxi. Ou letra C, vento. Bom, gente, aqui nós temos na letra A palavra hoje tem 4 letras, mas apenas 3 fonemas. Por quê?
não pronunciamos a letra H. Então, em hoje, a letra H não é pronunciada, portanto, a gente pronuncia O, a gente pronuncia J, a gente pronuncia E. Tem apenas 3 fonemas. A palavra táxi, letra B. A palavra táxi também tem 4 letras. E quantos fonemas? Quando a gente pronuncia a palavra táxi, a gente pronuncia assim, ó. É como se a letra X tivesse 2 sons. É como não, né? A letra X, nesse contexto, apresenta 2 sons. O som de K e S. Táxi, táxi. Portanto, ela tem 5 fonemas, 4 letras mais 5 fonemas, que é como se a letra X fosse 4 letras mais 5 fonemas. Por quê? A letra X apresenta mais de um som nesse contexto aqui. Letra C, nós temos 5 letras na palavra vento, temos 5 letras. E quantos fonemas? Aqui as letras E e N formam um único som, trata-se de um dígrafo vocálico, tá? Então, o que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 fonemas. 5 letras e 4 fonemas. Qual palavra apresenta mais fonemas? É a palavra táxi, que tem aqui 5 fonemas. Questão 5, alternativa B. Vamos para a sexta questão e eu quero saber se vocês estão colocando aqui nos comentários as respostas de vocês. Eu quero acompanhar tudinho depois para saber quantas questões vocês acertaram. Qual frase está errada quanto às regras de concordância nominal? Qual frase está errada? Vamos lá. Letra A, comprei bastantes docinhos. Letra B, escolhi toalhas rosas. Ou letra C, quanto custa 1 grama de ouro? E aí, qual alternativa está errada? A, B ou C? Coloque aqui nos comentários. Questão 6, alternativa, tralalá. Qual você marcaria? Bom, aqui nós temos a palavra bastantes. Nesse caso, tem o sentido de muitos. Trata-se de um pronome indefinido. Os pronomes indefinidos, eles são variáveis. Eles vão para o plural, concordando com o substantivo que eles estão acompanhando. Então, se fosse a palavra muitos, a gente não teria dúvida. Comprei muitos docinhos. Ninguém fala comprei muito docinhos. Não, comprei muitos docinhos. E aí, se a gente muda para bastantes, a lógica é a mesma. Comprei bastantes docinhos. Nesse contexto, a palavra bastante é um pronome, então ela vai para o plural, concordando com docinhos. A letra A está certa. Letra B. Escolhi toalhas rosas. Bom, qual é o problema dessa alternativa? De acordo com as regras de concordância nominal, quando nós temos uma palavra que geralmente é um substantivo e que está em um contexto específico funcionando como adjetivo, essa palavra permanece invariável. É o caso de rosa. O que é rosa? Rosa é uma flor, né? Nesse contexto aqui, rosa está funcionando como adjetivo, como o nome da cor, cor de rosa. Então, essa palavra deve permanecer invariável. O correto é escolhi toalhas rosa e não toalhas rosas. Essa palavra deve permanecer invariável, porque nesse contexto é um adjetivo. Então, aqui já encontramos a alternativa que deve ser assinalada. Mas e a letra C? Quanto custa 1 grama de ouro? Professora, não é 1 grama de ouro? Não, é 1 grama de ouro, porque a palavra grama, quando representa medida, nessa unidade de medida, ela é masculina. Então, é 1 grama de ouro, 2 gramas de ouro, 300 gramas de mussarela, 400 gramas de presunto. Então, é sempre no masculino. Por isso, é 1 grama e não 1 grama. Questão 6, a alternativa que deve ser assinalada é a letra B.
Sétima questão da nossa prova final aqui no Português com Letícia. Eu quero saber se você acompanhou o conteúdo aqui do canal, se você se lembra desses assuntos todos e se está acertando as questões. Qual palavra está errada de acordo com as regras de uso do hífen? Letra A, guarda, hífen, roupa. Letra B, porta, hífen, retratos. Ou letra C, auto, hífen, retrato. Qual alternativa está errada? Vamos lá. Aqui nós temos casos diferentes, porque guarda-roupa é uma palavra composta, né, formada por uma flexão verbal, verbo mais substantivo, tá? Essa flexão verbal é o verbo guardar, né? É o lugar onde se guardam as roupas. Portanto, guarda-roupas. Letra B, porta-retratos, também é uma palavra formada por um verbo mais um substantivo. Porta-retratos é um objeto que porta, que carrega os retratos, portanto, verbo mais substantivo. E na letra C? Na letra C, autorretrato. Auto não é uma palavra independente, é um prefixo. Prefixo. Então, auto é um prefixo que significa de si mesmo, é um retrato de si mesmo. Então, é um prefixo mais um substantivo. Então, é essa alternativa aqui que a gente precisa prestar atenção, porque ela é diferente das demais. Quando nós temos uma palavra formada por um prefixo e ela termina em vogal e a palavra seguinte começa com a letra R ou com a letra S, né? Nós vamos juntar esses dois elementos e duplicar a letra R. Portanto, fica autorretrato. Autorretrato, tudo junto com dois R's. É por isso que porta-retratos se escreve com hífen, porque porta é uma palavra independente, é uma flexão verbal, e autorretrato se escreve tudo junto, porque auto é um prefixo. Portanto, a alternativa que deve ser marcada é a letra C. Questão 7, letra C. Oitava questão da nossa prova final. Qual alternativa está correta quanto ao uso do acento indicador de crase? Letra A, bife a cavalo. Letra B, frango a passarinho. Ou letra C, bacalhau a Gomes de Sá. Você vai falar assim, professora, todas estão erradas, porque aqui todas as palavras são masculinas depois. Então, não ocorre crase antes de palavras masculinas. Calma. Existe um contexto em que pode sim ocorrer crase antes de uma palavra masculina. E é quando está subentendida a expressão a moda de. Quando está subentendida essa expressão, vai ocorrer crase sim antes de palavras masculinas. Então vamos lá. Alternativa A, bife a cavalo. O que é o bife a cavalo? É quando a gente tem um bife com um ovo em cima. É como se o ovo estivesse a cavalo. O ovo está sobre o bife, está em cima do bife. Então, nesse caso, não ocorre crase porque cavalo é uma palavra masculina e não está subentendida a expressão a moda de. Não foi o cavalo quem preparou o prato. A receita não é do cavalo, não foi o cavalo que inventou a receita, portanto aqui não tem a moda de, não ocorre crase. E frango a passarinho. Aqui também, passarinho é uma palavra masculina, não é frango a moda de passarinho. Não foi o passarinho que preparou o prato, não foi o passarinho que inventou a receita e não é a moda, portanto não é a moda de passarinho. É o frango cortado como se fosse um passarinho. Aqui não ocorre crase também, é o corte do frango. E bacalhau a Gomes de Sá. Nós temos esse português aqui, Gomes de Sá, que inventou essa receita, esse modo de preparar o bacalhau. Portanto, aqui está subentendida a expressão a moda de. Bacalhau a moda de Gomes de Sá. Então, embora Gomes de Sá seja um homem, aqui ocorre crase sim. Questão 8, alternativa C. Nona questão da nossa prova final. Qual flexão verbal destacada está correta? Letra A. Quando você ver meu irmão, entregue esse envelope. Letra B. Se ele intervisse na situação, as coisas poderiam piorar.
Ou letra C, o diretor sempre medeia as discussões. E aí, qual alternativa está correta? Coloque aqui nos comentários. Vamos lá, letra A. Quando você vê meu irmão. Ver não. O verbo ver na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo fica vir. Quando você vir meu irmão. E quem me acompanha no Português com Letícia sabe isso, porque eu sempre falo sobre isso aqui. Então, quando você vir meu irmão. Letra A tá errada. Letra B. Se ele intervisse na situação, as coisas poderiam piorar. Não, se ele interviesse. O verbo intervir vem do verbo vir. Então, é assim, se ele viesse à festa, e aí você vai conjugar o verbo intervir. Se ele interviesse na situação. Então, o verbo intervir vai ser conjugado como o verbo vir. Só conjugar o verbo vir que você vai descobrir como se conjuga o verbo intervir. E letra C, o diretor sempre medeia as discussões. A letra C está correta. O verbo mediar vai ser conjugado assim como o verbo odiar. Termina com iar. Então, o diretor sempre medeia. O diretor me odeia. O diretor sempre medeia. Os verbos mediar e odiar são conjugados da mesma forma. Portanto, alternativa correta, letra C. 10ª e última questão da nossa prova final. Em qual frase não há erro de regência? Letra A. Você encontrou o curso que precisa. Letra B, você encontrou o curso em que precisa. Ou letra C, você encontrou o curso de que precisa. Antes de dar a resposta da questão de número 10, eu vou falar sobre o curso Português Completo, que é o curso perfeito para você que precisa estudar língua portuguesa para aprender de uma vez por todas. Precisa passar no concurso? Português Completo. O Português Completo é o curso ideal porque ele equilibra teoria e prática. As videoaulas são organizadas na ordem que você precisa estudar para aprender de verdade. São mais de 1000 questões com gabarito comentado e o módulo bônus de super aulas de resolução, em que eu resolvo questões de forma muito detalhada, divididas por bancas e por assuntos. Você precisa do curso Português Completo para passar no seu concurso. Agora vamos para a explicação da questão 10. O verbo precisar. O precisar é um verbo transitivo indireto e ele exige uma preposição, é a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Nesse tipo de construção aqui, em que a gente tem o pronome relativo, que a gente precisa olhar para esse verbo que vem depois e entender se ele exige ou não uma preposição. Se ele exige a preposição, a gente precisa colocar a preposição adequada antes do pronome relativo. Então, olha só, você encontrou o curso que precisa? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Você encontrou o curso em que precisa? Eu não preciso em um curso. Eu preciso de um curso. Ou você encontrou o curso de que precisa? A alternativa correta é a letra C. E o curso de que você precisa é o Português Completo. O link está na descrição deste vídeo. Bom, é uma alegria fazer a prova final aqui no Português com Letícia. Já é uma tradição do canal. A gente sempre faz em dezembro essa prova final com os assuntos que mais apareceram no canal ao longo do ano. Conte para mim aqui nos comentários quantas questões você acertou e se você passou de ano. Olha só, acertou mais de 6 questões, já passou de ano. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!